Você concurseiro e você concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes, especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo agora a questão 50 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca Ibate. Então vamos para a nossa resolução. Questão 50 diz o seguinte: André é administrador, Carlos é secretário. Se Júlio é contador, então Beto não é oficial. Se Carlos é secretário, então Beto é oficial. Ora, Júlio é contador. Então aqui nós estamos diante de uma questão sobre implicações lógicas ou aplicação da tabela verdade. A primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: quais são os conectivos que nós temos na questão para a gente construir a tabela verdade? Nós vamos ter aqui o ou, que é a nossa disjunção, nós vamos ter o condicional, que é o se então, e dentro das nossas possibilidades de resposta nós temos o i, que seria a nossa conjunção. Então nós vamos fazer a tabela verdade desses três conectivos. Vamos colocar aqui todas as possibilidades: verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. No i, a nossa conjunção, nós só vamos ter uma possibilidade de verdade, que é a primeira linha, as demais serão falso. Só será verdadeiro quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. No ou, nós vamos ter verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Só vai ser falso quando as proposições simples forem falsas. E no nosso se então, vamos colocar aqui em cima, se então, que é a nossa condicional, nós vamos ter apenas a segunda linha falsa. O restante vai ser verdadeiro. Então, eu vou marcar aqui com o marca-texto as opções que nós temos que lembrar de cada tabela dessa. No i, nós temos que lembrar que verdadeiro com verdadeiro é a única condição para dar verdadeiro, o restante é falso. No ou, nós temos que lembrar que falso com falso é a única possibilidade de dar falso. E no nosso se então, que é a condicional, é a segunda linha que é importante. Verdadeiro com falso, resultado lógico falso. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai listar essas proposições. Vamos colocar todas as proposições. Elas devem ser todas verdadeiras. E nós vamos utilizar essa proposição, Júlio é contador, como pontapé inicial, substituindo o resultado lógico dela nas demais proposições, que são as proposições compostas que nós temos aqui. Então, onde estiver falando sobre Júlio, a gente vai colocar essa opção. Júlio é contador é uma opção que eu sei que é verdadeira. Então, eu coloco como verdade. Beto não é oficial, nós só vamos ter uma possibilidade de valor lógico. Se eu colocar que é falso, eu caio nessa linha aqui. E eu não posso ter isso. Eu preciso que a minha proposição composta seja verdadeira. Então, eu já sei que aqui também vai ser verdadeiro. Então, nós vamos ter verdadeiro com verdadeiro. No meu sim, então, que é a minha condicional, dando um resultado lógico verdadeiro. Bateu aqui certinho. Agora a gente vai pegar essa informação, que Beto não é oficial, e vamos colocar eu vou colocar aqui como P1, P2 e P3, na proposição P3. Quando eu digo que Beto é oficial e eu sei que ele não é, significa que eu estou colocando uma proposição falsa. Beleza, então aqui vai ser falso. Carlos é secretário, tem que ser uma proposição falsa. Por que eu não posso colocar verdadeiro? Porque se eu colocar verdadeiro, eu caio nessa linha aqui. Então, a gente vai ter que colocar que é falso para a gente ficar falso, falso. Lá na minha condicional dá um resultado lógico verdadeiro. Agora eu sei aqui o seguinte, que Carlos é secretário é uma proposição lógica falsa. E coloco um Fzinho aqui. Como eu tenho um ou e eu preciso que ele seja verdadeiro, significa que André é administrador é uma proposição verdadeira. Agora o que você vai fazer? Agora você vai marcar tudo que for verdade. André é administrador, Júlio é contador, e Beto não é oficial, certo? Então, essas são. E Carlos, como aqui eu tenho e Carlos é secretário, é algo falso, como que eu faço para que ele fique verdadeiro? A gente pode fazer também a negação dessa proposição. Então, se a gente pegar essa proposição que é falsa e fizer a negação, colocar assim, Carlos não é secretário. Vou dar uma abreviada aqui. Nós vamos ter também uma proposição verdadeira. Então, todos esses que eu marquei de amarelo são verdade. Agora a gente vai pegar essas informações que são verdadeiras e vai procurar dentro das alternativas qual é que vai gerar uma proposição composta verdadeira. André é administrador? André é administrador, verdade. E Carlos, note que eu tenho i, Carlos não é secretário, que é justamente a negação do que eu encontrei que era falso. Então, eu tenho duas verdades e eu tenho uma conjunção. Verdade com verdade, o resultado lógico é verdadeiro. Se a gente tentar fazer com qualquer uma das outras, o resultado vai ser falso. E aí eu vou colocar. Carlos é contador? Falso.
Carlos não é contador. A informação com relação a Carlos é ele ser ou não secretário. Aqui ele está colocando contador, não tem nada a ver. Então não tenho como descobrir essa informação. O contador da história é o Júlio. Aqui eu tenho Beto é oficial? Beto não é oficial. Quando eu digo que ele é, eu estou colocando algo falso. Falso com falso. Na verdade, esse aqui eu nem consigo dizer se é falso ou verdadeiro. Mas eu sei que isso aqui é falso e isso aqui a gente vai considerar como falso porque o Carlos, ele não é secretário. Aqui ele está dizendo que ele é contador. Então, não é uma informação válida. Beto é oficial? Falso. André é administrador? André é administrador, é verdadeiro. Só que como aqui você tem um i, falso com verdadeiro vai dar um resultado lógico falso. Então, não é a que eu quero. André não é administrador? Falso. Como eu tenho um i, só em ter esse falso aqui eu já teria que considerar a minha questão como falsa. E aqui Carlos é secretário também é uma informação falsa. Então, basicamente, qual é o caminho? Qual é a rota que você vai fazer? Você vai ler a questão, vai identificar o conteúdo, aqui é uma questão de implicações lógicas, vai procurar as proposições compostas que você tem, tanto dentro da leitura do enunciado, quanto das alternativas, constrói as tabelas verdade, caso você saiba de cabeça, melhor ainda, mas se você precisar construir, você constrói, é bom para você comparar aqui o que está certinho e o que está errado, vai colocar a proposição simples que foi dada dentro das proposições compostas e fazer as tabelas verdade, lembrando que todo mundo tem que ser verdadeiro. As proposições compostas e a proposição simples. Nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra A, André administrador é algo verdadeiro e Carlos não é secretário também é algo verdadeiro. Eu vejo você na resolução da questão 51.